Boa noite. Salve Maria. Vamos lá então, pessoal. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo venha iluminando as duas trevas que nós nascemos, a treva da ignorância e do pecado, que nos dê entendimento, sabedoria, profundidade, ciência, nos dê capacidade de entender, de reter, facilidade de transmitir, que nós possamos crescer nas graças, nos méritos, nas virtudes, por amor a Deus, para crescer na graça, no conhecimento dele, e levar os outros a amá-lo também. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, ao reto caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, olhai por mim, junto com Jesus, abençoai-me da peste, do erro, do vício, do pecado, da mentira, livrai-me, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estão ouvindo bem? Abafou, não? Então vamos lá, pessoal. Continuação da última aula. Hoje a gente vai pegar Esse aqui é o que causa muito problema, muita dúvida. Só que a gente vai ver com muita profundidade Sagrada Escritura, tradição, magistério da igreja, o que os santos padres da igreja entendiam. Porque existem 4 níveis de leitura da Sagrada Escritura, né? Principalmente consolidou durante a Idade Média ali. Você tem um primeiro nível que se chama literal. Aquilo que está escrito é aquilo mesmo. O segundo nível se chama alegórico. Tipos bíblicos, representações, uma coisa do Antigo Testamento que tem a plenitude no Novo, que lembra, que simboliza. A gente vai ver muito sobre isso hoje. Um terceiro nível de leitura é o moral, que vai te dar algum ensinamento moral sobre aquilo. E um quarto nível se chama anagógico, que seria o nível espiritual com questões já a glória de Deus e tudo mais. E essa questão da gente estudar verdadeiramente Sagrada Escritura é importantíssimo, importantíssimo, que a gente já viu lá nas primeiras aulas, né? São José Maria Escrivá falava que para o apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de apostolado. Ele falava, se você tem que servir a Deus com a sua inteligência, então estudar para você é um dever grave. É um dever moral grave. E Santo Tomás falava que entendo para melhor crer e creio para melhor entender. Então as duas coisas andam juntas, né? A vida de oração e a vida de estudos. Porque cada vez você vai tirar mais proveito, você vai amar mais, você vai entender mais, você vai absorver mais, você vai ter mais profundidade de oração, de meditação, de entendimento, tudo. Então a sua memória, a sua imaginação, você vai tendo cada vez mais noção realmente espiritual do que está acontecendo, como que eu respondo, como que eu faço. Aí nisso junto com o magistério da igreja, com a vida dos santos, né? Você vai fazendo esse arcabouço de memória, de imaginação, para você cada vez ir mais profundo, né? Santo Tomás falava, né? Contemplata alis tradere. Dar aos outros as coisas contempladas. Então, do mesmo jeito que, acho que eu falei na aula do catecismo, né? Isso é a lei natural, né? Os pais ensinam os filhos, os professores os alunos, o amigo que sabe mais, o amigo que sabe menos. Então, é o conhecimento que vai sendo transmitido, né? Que é a verdade. Sabedoria 13, não preciso pegar não, vou pegar rapidinho, só para a gente fazer uma introdução. Sabedoria, capítulo 13. Versículo 1 e depois o 5.
São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus. E através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando as suas obras. Lá no versículo 5. Pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Palavra do Senhor. Então isso aqui fecha muito com as aulas anteriores, né? De contemplar as coisas criadas, de Deus falar através de símbolos da criação também. É a quarta via do conhecimento de Deus, né? De Santo Tomás. Só para a gente recapitular da última aula, para a gente poder entrar bem nessa, né? E para aqueles também que não estavam. Lá nos dias da criação, quando se falava manhã e tarde, lembram? Terminava um dia, foi uma manhã e uma tarde. Manhã e tarde quer dizer o quê? Que Deus começa e termina as coisas. Ele começa e consuma. E tudo é muito bom. A gente viu a questão do dia, né? Dos períodos da criação, das etapas. Mas não quer dizer que Deus começa e consuma. E tudo é muito bom. Aquele que ele começa, ele finaliza. E tudo é muito bom. Daí a gente viu a figura da semana de trabalho, né? A semana do trabalho. Os 7 dias. A gente acabou vendo da última aula da criação, né? É a figura da semana de trabalho porque Deus é o supremo trabalhador. Tanto que a gente comentou sobre o último dia que fala que Deus descansou, mas Deus não cansa, né? Ele não tem corpo, ele não tem matéria. Então Deus regozijou-se, ele se alegrou, né? Então Deus é o supremo trabalhador. Tanto que o próprio Cristo fala no Evangelho, ele fala o quê? Meu Pai trabalha sempre, por isso eu trabalho também. Então, na verdade, essa questão da semana criacional, os 7 dias que nós temos também, Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Elohim, né? O El Shaddai. Então ele é o Senhor do tempo. Todo o tempo é dele. Então nós, para reconhecermos, nós retiramos um tempo na nossa semana para reconhecer que todo o tempo é dele. Nós devolvemos para ele. É o sacrifício, né? A gente sacrifica um pouco do tempo devolvendo para ele. Aí acha que você está fazendo algum favor para ele. Não, ele que está fazendo para você. Te chamando para ficar com ele. Para você participar da vida divina, né? Então, como a gente comentou aquele dia, o domingo, né? A gente vai ver para frente. No domingo a gente é uma preparação do que seria o céu. O que você faz no domingo? Descansa e adora. Descansa e adora. Então você participa da vida divina para você aguentar passar pelo vale, né? A gente está até durante o período da quaresma, a gente vai ver mais sobre isso depois. E ali no finalzinho do capítulo 1, lá no Gênesis 1, 26, só recapitulando o capítulo 1 lá, tá? Fala aqui, lá no Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? O homem tem espírito, Deus é puro espírito. Então a semelhança que o homem pode ter com Deus é na sua alma espiritual, espiritual e racional. A imagem e semelhança com Deus é o quê? Inteligência e vontade que te dão liberdade. Isso é a imagem. As faculdades da alma, inteligência e vontade, que te dão a liberdade. Por exemplo, só para ficar bem claro, um leão ele não pode chegar e falar, não vou comer carne, vou comer alface. Um homem pode chegar e falar, não vou comer carne nem alface, vou fazer um jejum. Então o homem tem liberdade de ir contra as inclinações, contra a natureza, contra coisas que fariam mal ou coisas que parecem prazerosas, mas no final destroem. Então o homem tem a liberdade, com a inteligência e com a vontade dele de poder escolher. Então, o que nós temos de imagem e semelhança com Deus é o quê? Inteligência e vontade que dão liberdade. Imagem de Deus, porque tem inteligência e vontade, e semelhança se for santo. Aí o homem começa a se assemelhar com Deus. Porque o motor primário, né, é o conhecimento e o amor. Aí que o homem começa a realmente ser semelhança com Deus, imitá-lo, né? E ser um só com ele.
Então, a imagem e semelhança, façamos ali no Gênesis 1:26, é até um tipo de prefiguração da Trindade, né? Quem façamos? Nós façamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Tá certo? Então, corpo material, alma espiritual, né? Inteligência e vontade que dão liberdade. E aí, a gente vai começar agora mesmo na aula de hoje. Muita coisa bacana. Você vê um café? Por favor. Temos um detalhe. O homem, como a gente viu lá no Gênesis 1, na semana, você tem etapas da criação, né? Minerais, só tem existência. Vegetais, existência e vida. Animais, existência, vida e movimento. E o homem, existência, vida e movimento e alma imortal, né? Então são etapas da criação. O homem chega no 6º dia, ele é a coroa da criação. Porque ele une aquilo que você tem de material no mundo com aquilo que tem de espiritual. Então não tem nada igual ao homem no universo, né? Criado na matéria. Daí tem os anjos que a gente viu também na aula passada, né? Então, se fala que Deus colocou o homem no centro do jardim. Então quer dizer que Deus colocou o homem no centro da criação, no centro do cosmos. Ele é o objeto do amor de Deus, ele é a coroa da criação, ele é o ápice da criação. O Sol pode lá ter 200 vezes o tamanho da Terra, mas ele não tem liberdade nenhuma. Ele não pode amar a Deus, ele não pode se sacrificar. Ele é um objeto, é uma matéria só. A gente viu, né, na aula passada, glória natural, glória extrínseca, intrínseca, aquela coisa toda, né? Então, o homem é colocado no centro da criação, no centro do jardim, né? Só que assim como os anjos, que a gente viu na aula passada, o homem não tinha visão beatífica. Não tinha visão beatífica. O que é a visão beatífica? Ver a Deus face a face, né? A substância de Deus, ser um só com Ele. Não tinha visão beatífica. Por quê? Se você tiver a visão beatífica, acabou sua liberdade, você não quer mais nada, você não pode nem escolher. Não tem mérito ou demérito. Acabou. Não quero mais nada. Então o homem foi colocado, assim como os anjos, durante um período com a sua liberdade de prova, né? De poder escolher. E a liberdade só existe no amor, porque é um ato de vontade, né? E Deus quer filhos livres, o demônio quer escravos, né? Mas aí, a Prelium Magnum, não sei se vocês lembram, né? A Prelium Magnum, que seria o quê? A grande batalha. A Prelium Magnum desce para a Terra também. A batalha continua na Terra. Não sei se vocês lembram lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12 fala que apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a cabeça a coroa de 12 estrelas, né? Então é a figura de Nossa Senhora ali, uma figura da igreja também. Vestida de sol, vestida de Deus, a lua ela já passou as fases, ela já está sobre a criação, né? A coroa de 12 estrelas, 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, a totalidade. A gente viu até os números, né? Naquela aula passada. 3 vezes 4, 12, 3 mais 4, 7, aquela coisa toda. Então, fala aqui, então surgiu um grande dragão, a mulher estava grávida, e o grande dragão combateu, perseguiu a mulher, Miguel e seus anjos combateram, o dragão varria com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu, as estrelas aí possivelmente são os anjos, 1/3 dos anjos caíram, né? E ele perseguia quem? O Cristo, Nossa Senhora, porque ela estava grávida de um menino que regiria as nações com sete de ferro e tudo mais. E a batalha angélica, como a gente viu, possivelmente foi o que? A revelação da criação da humanidade, e que Deus se encarnaria como homem, e que teria Nossa Senhora no meio, Nossa Senhora ia estar acima dos anjos, então para os anjos isso aí foi um absurdo, né? Para alguns deles, então eles não podiam servir. Aí fala o que? Não houve mais lugar para o dragão no céu, e ele foi lançado na terra, com 1/3 das estrelas também. Então, depois a gente aprofunda mais sobre isso. Mas então quer dizer o quê? Que a batalha continua. E a gente vai ver por que Deus permite também isso acontecer, tá certo?
Então a batalha do quem servirá, quem não servirá. Quem ama a Deus, quem não vai amar. Quem quer servir a si mesmo, quem quer servir a Ele. Quem quer ser Deus no lugar de Deus e quem não quer. Tá certo? Então, pessoal, Adão, pega aí Gênesis capítulo 2. Livro do Gênesis capítulo 2. Está fácil, né? Não tem nem como errar. Na primeira aula a gente foi até Gênesis 2:4, que é a finalização da primeira semana da criação, né? No versículo 4 lá. Esta é a história do céu e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra. No 3, na verdade, ele cessou toda a obra que tinha criado e feito, né? Agora nós vamos começar esse capítulo 2 aí. Vamos lá? Esta é a história do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, e toda a planta do campo antes que nascesse na terra, e toda a erva da campina antes que germinasse, porque o Senhor Deus não tinha ainda feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas da terra saiu uma fonte que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou no seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Para aí. Às vezes, alguma palavra ou outra está diferente. Essa tradução que eu tenho aqui, também tem a outra aqui, da Ave Maria. Pessoal, então agora a gente vai ver o quê? Adão já começa daí. Adão não é nome pessoal. Adão significa homem. O significado da palavra, a etimologia da palavra é homem. E a gente viu aqui que Deus modela a terra. Vocês viram que é diferente, né? No Gênesis 1, ele cria tudo pela sua palavra, pela sua ideia, pelo Logos. É a tradição sacerdotal no capítulo 1. Agora no capítulo 2, a tradição já vista. Então Deus se mistura com a terra para formar Adão. É como um oleiro, é a figura de um oleiro que modela, que molda, né? Então fala que Deus moldou da terra. Terra é Adama. Adão é homem, então é homem feito de terra. O homem é feito da terra. Se você vê você aí, é carbono, é ferro, é magnésio, é potássio, e vai tendo várias substâncias, né? Então o homem é modelado da terra. Adão era tetraédrico. Aí a gente vai entender o que é isso aí. Tetraédrico. Existem 4 virtudes cardeais. As 4 virtudes cardeais, o que? São 4 virtudes naturais dos homens, né? Prudência, fortaleza, justiça e temperança. Vou colocar aqui no quadro. Primeira, prudência. Segunda, fortaleza. Terceira, justiça. E a quarta, temperança. Virtudes cardeais. Cardeais já lembra os 4 pontos cardeais também, né? Os 4 pontos da criação, tudo mais. Então são virtudes básicas dos homens, né? Por exemplo, quando você... Isso chama verdade ontológica, né? Você pega um carro. Você pega um carro que é muito bom. Você entra para andar nele, você começa a andar. Você aperta o volante, aí você fala o quê? Isso é um carro de
verdade. Isso é um carro de verdade. Porque naquilo que é para ser carro, ele se aproxima mais. Quando você entra num carro que é uma porcaria, você começa a andar, esse carro é uma porcaria. Porque naquilo que é para ser carro, ele está muito longe. Então, quando você fala, esse é um homem de verdade, é quanto mais prudente ele é. O que é a prudência, né? É a hora de agir, a hora de esperar, a intensidade da ação, o momento de fazer a ação, pensar na consequência, no resultado, é a prudência. É a prudência. Então, primeiro, prudência. Segundo, fortaleza. Fortaleza o quê? Escolher o bem e repelir o mal, e permanecer amando o bem, a justiça, a verdade, a bondade, a beleza, a ordem. Fortaleza de permanecer naquilo que é justo, naquilo que é necessário. Tá? Fortaleza. Permanecer nas coisas boas e repelindo as más, né? E se manter nela. Forte. Justiça. O que é justiça? Dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então, o homem que é justo, ele dá aos outros aquilo que é dos outros, e ele dá a Deus aquilo que é de Deus. Se ele não dá para Deus aquilo que é de Deus, ele é injusto. É um pecado de irreligião, né? Não dar a Deus aquilo que é de Deus. De indiferença, não quero ficar com ele. De ignorância, não quero conhecê-lo. Então ele é injusto. É por isso que ele sabe quando ele não reza, quando ele está mal com Deus. Ele pede para os outros rezar. Isso é lógico, é da lei natural, né? E a temperança é o quê? É a moderação no uso das coisas. Têmpera também lembra de fogo, de faca, de espada, né? De dureza, ele é forjado, sai, endurece, ele é modelado, ele continua cada vez mais forte, ele toma pancada, ele sai mais forte daquilo ali até ele ser finalizado. Então, prudência, fortaleza, justiça e temperança. Isso aqui é muito interessante. A pessoa não precisa ter formação religiosa nenhuma, não sabe nada de nada. Ele passa na rua, ele vê um bêbado caído, ele fala, como que é feio ser bêbado? Porque ele usou a liberdade e a vontade dele para perder a inteligência. Então aquilo que ele tinha de mais elevado, ele perdeu e ele está igual aos animais. Ele está se rebaixando às bestas. Então ele não domina a si mesmo, ele não é um homem de verdade. Porque o valor de um homem, você fala, esse é um homem de verdade. Quando eu falo homem, gente, não tem gênero não. Homem quer dizer humanidade, tá? É homem e mulher. Quando fala, esse é um homem de verdade, quanto mais humilde, quanto mais racional e quanto mais virtuoso ele é, mais é o valor que ele tem. E quanto menos uso da razão ele tem, menos valor ele vai ter. Só que isso daqui são dons naturais. Adão era tetraédrico. Adão tinha todos esses dons aqui. As virtudes cardeais eram todas equilibradas. Tudo era equilibrado nele. Os santos são assim. Só que, além disso, os santos têm o quê? Os santos ainda têm os dons teologais, que é pelo batismo, a gente vai ver daqui a pouco, né? Fé, esperança, caridade. São os dons teologais. O santo tem isso aqui. Além disso, tem as 3 virtudes evangélicas que Cristo viveu e que todo mundo é obrigado a viver. Não interessa o estado de vida que você tem, se você é casado, solteiro, religioso, celibatário e tudo mais. As 3 virtudes evangélicas são o quê? Castidade, pobreza e obediência. Castidade. Você é casado, tem que viver a castidade do mesmo jeito. Você tem que ter a pureza de intenção, de coração, de pensamento, de ação para com outras pessoas, né? Pobreza. Não quer dizer que você não que vai ser mendigo, quer dizer que você não vai se apegar nas coisas, porque elas são meios para você amar a Deus, porque você não vai ficar nem com nada delas também. E obediência à verdade, obediência à revelação de Deus, obediência à lei natural,
obediência a uma ordem justa e legal de um superior, não obedecer no pecado e no erro, né? Então quer dizer o quê? Isso daqui qualquer pagão tem. Qualquer pagão tem. A pessoa que trabalha muito, é muito esforçada, coitado, ela tem isso aqui. Só que num nível natural. Um nível natural. Vai chegar uma hora que não vai dar mais. Um santo já tem isso aqui no nível sobrenatural. Ele vai chegar num nível de fortaleza, igual Santa Catarina de Sena lá, que ela estava com nojo do leproso, ela catou a água suja e bebeu, para ela vencer aquilo ali. Um pagão nunca ia fazer isso. Uma Teresa de Calcutá, ela lavando um leproso lá, que era da última casta do hinduísmo lá, um Dalit lá que eles expulsam e tudo, ela lavando ele cuspiu nela, porque ele não queria que ela tocasse nele. Aí tinha um repórter que falou, eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela falou, também não, nem por $1 milhão. Ela só fazia por amor, porque ela via Cristo nele, é só por Cristo, é só por causa dele. Então, um pagão vai ter isso aqui no nível natural, nunca no nível sobrenatural. Um santo vai ter isso aqui no nível sobrenatural, e ele ainda vai ter isso aqui, ó, fé, esperança e caridade, castidade, pobreza e obediência. É isso aqui que é levado em conta em processo de canonização e tudo mais. Adão foi criado em estado de santidade e justiça original. Adão ele já foi criado em estado de graça, igual os anjos. E ele tinha isso daqui já. Ele era tetraédrico. Tetraédrico é uma figura geométrica que parece um triângulo, mas ela tem 4 partes. Ela não cai. Ela só vira, mas ela continua sempre de pé. Então é a mais estável que tem, né? Então quer dizer, ele era totalmente estável. Ele foi criado desse modo, né? Então, e outra coisa, os santos têm isso daqui, é só você ir amando e caminhando. É porque você olha cada coisa separada, parece uma gaveta, né? Mas não é assim não. Não é como, você não vai treinando por gaveta separada não. E os santos têm isso daqui em graus diversos, né? A gente viu na outra aula lá, o céu empírico, que os graus de glória não é igual para todo mundo, né? Então, conforme o sacrifício, o amor, a virtude, as permissões de Deus, o mérito, a prova que ele permitiu, é o grau de amor que o santo vai ter. Igual o Padre Pio, né? O Padre Pio diz que depois que ele morreu, Deus permitiu ele aparecer para uma filha espiritual. E aí ele apareceu para ela e falou, estou em meio aos serafins, junto com meu pai São Francisco. Serafins é o último coro de glória dos anjos. É o coro mais alto dos anjos. Estão mais próximos de Deus, que mais amam a Deus. Seraf do hebraico, consumir. Eles se consomem de amor a Deus. 2 homens estão no meio deles. Com o pecado de Adão, comedor de arroz e feijão, lutando contra o pecado mortal, venial, defeito dominante, malícia, concupiscência. Eles chegaram no nível tal de amor e sacrifício que eles estão lá no último coro, em meus serafins, amando Deus. Quem ama mais, vê mais, bebe mais, né? A gente viu na outra aula. Certo? Então Adão era tetraédrico. Isso é interessante porque na sequência aí do Gênesis 2, depois da criação de Adão, aí no 2:10 ao 14, fala que tinha um rio que brotava no meio do jardim. E esse rio se dividia em 4 braços. Vocês vão ver aí. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. Aí ele dá o nome dos rios, né? Fison, o primeiro. O outro é o Geon. O outro é o Tigre e o outro é o Eufrates. Só que aí tem uma coisa interessante. Santo Ambrósio, ele fala que a fonte que brota do meio do paraíso é a sabedoria de Deus. E a sabedoria se divide em 4 braços, que são as 4 virtudes cardeais. É por isso que Cristo fala lá no Evangelho, quem tem sede, vem a mim e beba. Então o rio, a sede que ele fala, aquele que vem a mim nunca mais vai ter a sede, vai jorrar rios de água viva, tudo mais. Então esses 4 rios aí para Santo Ambrósio, nessa leitura espiritual, são as 4 virtudes cardeais que brotam da sabedoria de Deus. Entenderam?
E Adão, por causa dessa graça que ele teve, Adão tinha 3 olhos. Não é um olho. 3 olhos aí quer dizer o quê? Que Adão tinha o olho físico, ele tinha o olho da inteligência, que ele conseguia inteligir e entender as coisas, e ele tinha o olho da sabedoria. Como ele estava em estado de graça e justiça original, ele via as coisas, ele inteligia, ele lia por dentro, entendia as coisas, e com a sabedoria ele ordenava as coisas. Então ele sabia ter cada coisa no seu devido lugar. Nada estava desordenado. Por isso que, depois da queda, o homem perde a sabedoria, a inteligência fica meio cega, e por isso que dá tanto valor no olho físico. Eu vi, então é. Só que para ele não era assim, né? Então ele tinha essa graça aí. E Adão, ele tinha dons préternaturais. O que isso aí quer dizer? Dons naturais é o quê? Aquilo que na natureza você pode ter. Você pode correr, pular, jogar, cantar. Você pode saltar, desenvolver alguma habilidade, tudo mais. São dons naturais, né? E aí você tem os dons préternaturais. Préter quer dizer além da natureza, né? Eles estão acima da natureza. Os anjos geralmente têm dons préternaturais, né? Eles conseguem interferir em algumas realidades, né? Ter uma força sobre-humana, consegue cancelar alguma lei da gravidade por algum tempo, mas ele não consegue mudar as coisas, ele consegue só interferir por determinado tempo. E aí você tem o sobrenatural, que daí só Deus. É a supra, acima da natureza. Então ele consegue mudar, né, o milagre, ele consegue modificar, ele consegue intervir de modo perfeito, instantâneo, duradouro, ele modifica as coisas. É igual na hóstia, quando você vai comungar, acontece a transubstanciação. A matéria, o acidente que é secundário, é pão, mas a substância é corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Esse aí está perto de nós todo dia, para poder comungar. Só que aí você tem os milagres também, né? Milagre de primeira grandeza, segunda, terceira. Aparecer uma perna onde não tinha, aparecer um órgão onde não tinha, ressuscitar um morto. Então são coisas que só Deus pode fazer, que estão além da natureza, né? Ele pode intervir como causa primeira. Mas então Adão tinha dons préternaturais. E como é que a gente sabe que ele tinha esses dons préternaturais? Porque depois da queda, a partir das condenações que Deus faz, você já presume que eram os dons que ele tinha. Isso aí está nos 3 catecismos aqui. O Romano, São Pio X, e o último da igreja, o amarelo. Então, Adão ele tinha o quê? A integridade como dom préternatural. Vocês querem que eu anote ali no quadro também? Ou não? A integridade seria o quê? A perfeita sujeição do corpo à alma. Os sentidos estão sujeitos à razão. A razão está mandando nas paixões, né? No corpo. Então Adão tinha um dom da integridade. Esse era um dom préternatural. Estava além da natureza, né? Não é uma coisa comum que ele poderia ter. O segundo dom préternatural, a imortalidade. Adão não morreria. Igual Nossa Senhora. Tanto que o catecismo fala o quê? Depois de um tempo, de um período, de ter vivido, ter passado a prova, ter crescido no amor de Deus, tudo mais, desenvolvido os méritos, seria levado aos céus, de corpo e alma. Porque a morte é uma culpa pelo pecado original, a gente vai ver daqui a pouco. Então Adão tinha o dom da imortalidade. Tinha a integridade, a imortalidade. O terceiro, impassibilidade. Ele não tinha padecimentos, né? Doenças, sofrimentos. Pássio vem de paixão, né? De dor. Ele era impassível. Impassibilidade. E Adão tinha o dom da ciência infusa. Esse aí é um dom que Deus ainda concede a alguns santos ao longo da história da igreja, de conhecer as coisas sem nunca ter estudado. Ciência infusa. Ele tinha um dom de ciência infusa. Quem quiser saber mais, ó, Catecismo de São Pio X, página 34, questão 57, fala sobre esses dons aqui.
Esses dons são preternaturais. Eles estão acima da natureza, né? Não era normal ter. Deus deu como dom. O que é um dom? É algo que você recebe sem merecimento nenhum. Isso é um dom. Então, tudo que nós temos de Deus são dons. Alguém aqui mereceu nascer? Alguém mereceu existir, ser mantido no ser, alguma coisa? Não. Então, são dons. Tanto que perdão do latim é perdonare, né? É um dom perfeito. É um dom perfeito que Deus dá para você sem você merecer, só porque Ele é bom. Então, são dons preternaturais. E aí, de quebra, como ele estava nesse estado aí, a criação ajudava ele a se direcionar para Deus. Então, ele tinha também essa questão com a natureza, com a criação, né? Domínio sobre os animais. Isso aí, São Francisco teve também depois. Os animais obedeciam a Adão porque ele obedecia a Deus. Então ele não ia fazer nada com eles que fosse voltado para a malícia ou alguma coisa do tipo. Seria aquilo que seria ordenado, né? São Francisco também tem essa graça depois, né? Alguns outros santos, Santo Antônio, pregou para os peixes e tudo mais. Então, toda a criação está submetida ao Evangelho, a Cristo, né? Então, quando o homem está submetido a Deus, é a criação. E Deus permite, porque ele sabe que não vai fazer nada por malicioso, por achar que ele é bom, né? É porque só Deus é bom. Tá certo? Então, pessoal, a gente viu que o Adão era tetraédrico. A gente viu que ele tinha dons preternaturais. E aí, Deus deu 2 missões para Adão. Pega aí Gênesis 2:15. Na sequência do último rio aí. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Parou aí. Duas missões Deus deu para Adão: cultivar e guardar o solo, né? Cultivar o solo e o guardar. Isso está inscrito na natureza do homem. Está escrito, isso é lei natural, né? Então o que aconteceu? Deus deu para Adão um sacro ofício. O que é um sacro ofício? É um trabalho sagrado. Sacro, latim, né? Sagrado, ofício, trabalho. Deus deu para Adão um trabalho sagrado. É por isso que na missa você tem o quê? O sacrifício. É um sacro ofício, é um trabalho sagrado. Você está dando para Deus aquilo que é dele, né? Você está reconhecendo a ele. Então, Deus deu as duas coisas. Então você vê, desde o começo, o homem tinha que trabalhar. Na verdade, o homem tinha que cooperar com Deus na criação. Ele tinha que cultivar e guardar, né? Aí você tem 4 coisas que desmembram daí. Para cultivar, você tem o trabalho. Cultivar, a palavra cultura vem de cultivo, né? É um cultivo da alma. Você cultiva a alma com a verdade. Você cultiva a alma com a verdade, com as virtudes. Então, Adão tinha que cultivar, então ele tinha que trabalhar. Aqui, nesse trabalho, ele tinha que cooperar na criação, ordenando as coisas para Deus, né? Num segundo ponto, aí ele tem o quê? O sacrifício. Trabalho, porque ele tinha que cultivar. E no sacrifício, porque Deus deu um trabalho sagrado para ele. Ele tinha um sacro ofício que ele tinha que cumprir, que era cooperar na criação, né? Usando os dons que ele tinha para ele poder crescer em amor e tudo mais.
Tem uma terceira coisa, que é uma obrigação natural do homem no cultivar e guardar. O ensino. Lá no Gênesis 1, o que Deus fala para Adão e Eva? Crescei e multiplicai. Dominai a terra. Se vai crescer e multiplicar, você tem que ensinar a sua prole. Então aí tem gente que confunde, a gente vai ver daqui a pouco. O pecado original não tem nada a ver com sexo, ou com sexualidade ou coisa do tipo, porque o sexo sempre foi criado por Deus. Era para crescer e multiplicar. Como é que tem santos no céu? Você precisa ter família. O problema do pecado sexual é quando ele está fora de onde ele deveria estar. Ele está fora do lugar. Aquilo que é fora de ordem vira um monstro, né? O olho é lindo. Se ele tiver 2 centímetros para baixo, então ele tem lugar para acontecer, né? Por exemplo, Santo Agostinho fala: qual que é a diferença do ato sexual de um marido com a esposa e de um homem com a prostituta? Quem está de fora olhando, nenhuma. É a mesma coisa que está acontecendo. Com os corpos, a diferença está o quê? Na alma. Enquanto um é voltado para o respeito, com a responsabilidade, com o sacrifício que eu tenho diante de Deus, dos outros, com a vida dessa pessoa, com a alma dela para levar a Deus, o outro está voltado o quê? Para o egoísmo. Essa pessoa é uma coisa que eu vou usar. Então um é destrutivo, o outro é unitivo. Entenderam? A mesma coisa, o que vale é o fim último. Um médico com a faca no peito está salvando a vida. Um ladrão com a faca no peito está matando. Os dois estão colocando a faca no peito. A intenção é o fim último. A academia. Tá todo mundo fazendo exercício. Aí tem um que tá fazendo exercício o quê? Para ter saúde, para cumprir com os meus deveres, para amar a Deus, para ter a minha legítima defesa, tudo mais. Tem outro tá o quê? Para eu me expor, para eu levar os outros à perdição e coisa e tal. O exercício é a mesma coisa, é o fim último. Então, tem lugar para acontecer. O único lugar é o matrimônio, porque é a comunhão, né? União, unitiva e procriativa, aberta a Deus por amor e tudo mais. Então, o terceiro é o quê? Aqui no ensino, né? Ele mandou Adão crescer e multiplicar. E o último, guardar. No 2,15 aí que Deus mandou Adão fazer? Cultivar e guardar o solo, né? Então guardar está ligado também a proteger. Então você vai ter o trabalho que de cultivar tanto o solo, a criação, quanto cultivar a sua alma, os valores, as virtudes. Você vai ter o sacro ofício que de cultivar e guardar as coisas, de ensinar a sua prole, de cultivar as virtudes na alma deles. Você vai ter a obrigação de guardar a sua vocação, o seu chamado, a sua família, o amor a Deus, o ministério, o que for. Isso aqui está na natureza do homem, guardar e cultivar. O homem tinha que cooperar com Deus nisso daqui. O problema é que estão acabando com isso aqui, né? Sacrifício, ninguém quer ter mais. Ninguém mais quer ter filho para ensinar, então vira egoísta. Aí guardar e proteger, vai proteger o quê? Porque você guarda e protege aquilo que é bom, né? Vocação, virtude, chamado, amor a Deus, tudo mais. Então, estão tirando aquilo que é da própria natureza do homem. E o trabalho, por causa da culpa, né, a gente vai ver daqui a pouco, ele se tornou também penoso, desde que você não saiba como fazê-lo. Por amor a Deus, né? Então vira só uma coisa que vou acumular. Então aí você vai também se lascar. Certo? Copiar aí? Então, vocês viram que o homem tinha que trabalhar cooperando com Deus na criação para ordenar as coisas para Deus e para se ordenar também, para amá-lo. Que foi um trabalho sagrado que Deus deu, que era um sacro ofício. E aí ele tinha que ensinar os outros também. Tinha que ser modelo, exemplo. E ele tinha que proteger, né? Ele tinha que guardar. O solo aí é interessante também, porque Adão foi feito da onde? Da terra.
é um homem de terra, né? Então, cultivar, educar, cultivar virtude, esculpir na alma dos filhos e dos outros dependentes pelos quais é responsável, guardar a alma, guardar os seus, guardar os valores, guardar a vocação, o chamado, tá certo? As duas missões que Deus tinha dado para Adão: cultivar e guardar o solo. Agora a gente vai pegar uma parte bem interessante aí. Gênesis 2, 18. Deixa eu pegar aqui. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Façamo-lhes um adjutório. Na minha versão está um adjutório. Continua lá no 21. Mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão, e enquanto ele estava dormindo, tirou uma de suas costelas e pôs carne no lugar dela. E da costela que tinha tirado Adão, formou o Senhor Deus uma mulher e a levou a Adão. E Adão disse: eis aqui agora o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tomada. Palavra do Senhor. Aí a gente começa com a tipologia bíblica também, né? A alegoria. Adão é o primeiro homem. Cristo é o primeiro de todos os homens. Não era bom que Adão estivesse só. Não é bom que Cristo esteja só. Adão foi colocado em sono. Cristo morre na cruz. Do lado de Adão sai uma costela. Do lado de Cristo jorra sangue e água. Do lado de Adão sai a sua única esposa Eva. Do lado de Cristo na cruz sai a sua única esposa a igreja. Vocês conseguiram entender o paralelo? Os tipos bíblicos as prefigurações de Cristo que seria levado à plenitude. Então, o símbolo disso também seria a igreja que seria tirada do lado aberto de Cristo na cruz. Do lado de Cristo jorra o quê? Sangue e água. É aberto o seu costado, né? A sua lateral. Adão é retirado uma costela. Quando você retira uma costela, sai sangue, né? Então, de Cristo saiu sangue e água. A água do batismo, o sangue da Eucaristia. Então, a igreja sai dali. E aí, Santo Tomás fala uma coisa muito interessante. Santo Tomás fala: a mulher não foi tirada nem da cabeça, porque ela não seria superior, nem do pé, porque não seria inferior. Ela foi retirada do lado. E do lado do coração. O mais próximo do coração. Então, a mulher é mais próxima do coração do homem pela geração da vida, pelo ensino, pelo afeto, pelo cuidado. E abaixo do braço, porque o homem a protegeria, defenderia, zelaria por ela. Então, a completude da Santíssima Trindade também. É por isso que a família figura a Santíssima Trindade. A união, uma comunhão de pessoas no amor que gera vida, né? Então, você vê. Isso daí pela razão, pela natureza e pela graça, né? Também acontece. Esse paralelo que é feito de Eva e Adão e Cristo na cruz com a igreja. Conseguiram entender? Então, na verdade, esse símbolo também quer dizer o quê? Que eles seriam iguais no amor a Deus. E na dignidade, na busca do amor de Deus também, né? Tanto que, qual que é a criatura mais elevada de todas? Nossa Senhora. A gente vai ver depois a outra prefiguração, né? De Nossa Senhora com tudo isso aqui que está acontecendo. Aí continua lá, no 2:25. No 2:24 aqui é a finalização, que é a instituição do matrimônio, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Ora, ambos, isto é, Adão e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que quer dizer que eles estavam nus e não se envergonhavam? Eles não tinham máscaras diante de Deus. Eles não tinham falsidade. Eles não tinham medo de Deus. Porque
Quando a pessoa se esconde é porque ela está com medo, né? Então eles estavam em estado de santidade e justiça original, em estado de graça, eles não tinham medo de Deus, não tinham falsidade, não tinham máscara, não tinha nada. É igual o Santo Antônio lá antes de morrer, que ele fala, quero me confessar. Aí começa todo mundo a sair do quarto e fala, não, pode ficar todo mundo aqui. No último dia todo mundo vai saber mesmo. Então vocês podem saber meus pecados, não tem problema. Aí Santo Tomás diz que a última confissão de Santo Tomás, o frei que confessou ele, tem o sigilo de confissão, mas o frei falou, foi a confissão de uma criança de 5 anos. Que já não tinha mais nada. São Rafael Arnaz, no final da vida dele, a confissão dele já era subir a escada fazendo barulho. Não era nem pecado mais, era falta leve. Porque ele fazia barulho e atrapalhava o outro, então era falta de amor lá com o outro. Que ele não queria pra ele, né? Então ele ia confessar isso aí, falta leve. Então, eles não tinham medo de Deus, eles não tinham falsidade, né? Não usavam máscaras diante de Deus. Isso aqui é muito interessante, não sei se vocês lembram, na pescaria, lá em João 21, São João fala, Pedro é o mestre. Aí o que fala? Pedro veste a roupa e joga na água porque ele estava nu. Ele ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha por quê? Porque ele tinha negado Cristo, né? Ele tinha negado Cristo as 3 vezes, então Cristo aparece para confirmar ele 3 vezes, né? Como é que ele ia ser papa se ele estava em pecado mortal? E aí é João 21, né? Então, Santo Efrem, São João Crisóstomo fala que Adão e Eva estavam revestidos de luz, né? Por causa dos dons e da glória que foram dados por Deus igual. São Maximiano Kolbe estava no bunker lá. Agora, a gente vai chegar numa das partes mais espetaculares de todas. Gênesis 3. Até aí, tranquilo? Deus tinha dado 3 ordens para Adão, né? Ele deu ali 2 missões, né? Que devia cultivar e guardar. Só que Adão tinha 3 missões para cumprir. Qual que foi a primeira? Deus mandou Adão o quê? Dominar a terra. Lá em Gênesis 1, depois do 26 ali mais ou menos, ele fala, reine sobre toda a criação, domine a terra. Domine vem do latim dominus. Dominus é Deus, né? Domine a terra, ele estava falando para Adão, domine-se, porque Adão é o homem feito de terra. Domine-se a si mesmo, né? Só que Adão, ele foi chamado para ser rei. Deus mandou ele reinar sobre a criação. Ele tinha que dominar sobre a criação. Então, ele tinha que participar na realeza de Deus. Deus é o rei de todas as coisas, né? Por natureza, tudo é dele. Então, Adão tinha que ser um rei por participação na realeza de Deus. Tinha que dominar junto com Deus sobre as coisas criadas. Abaixo de Deus, né? Mas dominar sobre a criação. Então, ele tinha que ser rei por participação. Ele tinha que honrar a primeira pessoa da Santíssima Trindade. A primeira pessoa, que é o Pai. Ele mandou Adão o quê? Domine a terra, domine-se, reine sobre as coisas. Adão tinha que ser rei por participação. Então Adão tinha que ser rei em honra do Pai. A segunda ordem que Deus dá para Adão: nomeie cada coisa. Eu passei de propósito esse pedaço ali para trás, mas ali no Gênesis 2, ali a partir do 19, ele manda Adão nomear cada coisa, dar nome às coisas. Então, ele deu a Adão a missão do quê? De profeta. E na missão de profeta ele ia honrar a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, que é a sabedoria, né? É o Verbo. Então, ele tinha que honrar a segunda pessoa da Santíssima Trindade.
que é o Filho. Ele tinha que dar nome às coisas, ele tinha que anunciar as coisas. O profeta é aquele que anuncia e denuncia, né? Então, pelo Filho, ele tinha que ser profeta, porque Cristo é a sabedoria, né? É o Logos. É ele que cria pela palavra, a gente viu nas aulas de trás, né? Então ele tinha que honrar o Pai. O Pai mandou ele dominar as coisas, ele tinha que ser rei por participação. Honrando o Pai, ele tinha que dar nome às coisas, ele tinha que ser profeta para honrar o Filho. E Deus deu o quê? Este preceito, 2,16. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Adão tinha que fazer o quê? Um sacrifício. Você só sacrifica aquilo que é bom, você não sacrifica coisa ruim. Sacrifício de coisas boas, né? Sacrificar é reconhecer que algo é de Deus, né? Então você não sacrifica comer barata, né? Sacrifica comer uma batatinha, alguma coisa que te agrade. Então é reconhecer a Deus. Então é uma obra de bondade que está ligada à terceira. Ninguém me avisou, faltou um A ali. É uma obra de bondade, está ligada à terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, se Adão ia sacrificar, você faz um sacrifício da vontade, né? Vou sacrificar algo que é bom. Sacrifatire, tornar sagrado. Então, como é uma obra de bondade, o sacrifício, Adão tinha que ser sacerdote. Adão tinha que ser sacerdote, profeta e rei. Interessante, né? Primeira ordem de Deus. Dominar a criação. Dominus. Domine junto com Deus. Domine-se. Domine o homem feito de terra, né? Ele tinha que honrar o Pai. Ele tinha que ser rei por participação na realeza de Deus. Depois ele tinha que dar nome a cada coisa. Ele tinha que ser profeta, anunciar, para honrar o Filho, que é a sabedoria. Então ele tinha que ser profeta. E ele tinha que fazer um sacrifício para reconhecer a Deus. E para reconhecer que algo é de Deus, né? Então, ele devia fazer o bem e evitar o mal. Ele tinha que obedecer à lei de Deus, né? Deus colocou uma coisa muito simples para ele fazer. Ele tinha que sacrificar e reconhecer. Então, ele tinha que ser sacerdote. Ele tinha que ser sacerdote, profeta e rei. Já ouviram isso, né? Adão tinha que ser sacerdote, profeta e rei. Aí, tem duas coisas muito interessantes. A árvore chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento no grego lá é gnose. Era a árvore da gnose. Então, o bem que é Deus e o mal que é o pecado. Adão não tinha nem como compreender o impossível e nem se dobrar ao absurdo, né? Ele não conseguia abarcar nem Deus, que é a bondade, e nem o absurdo, que é negá-lo, que é o pecado. Então era transpor, né, essa barreira aí. E a árvore da vida é o próprio Deus, né? João 15, que Jesus fala: eu sou a videira, vós sois os ramos, meu pai é agricultor. Então a árvore da vida é o quê? A contemplação dele, é a vida dele que não é interrompida. É a vida dele que é eterna. Lá em João 15 fala bastante sobre isso também. E isso é interessante, que Cristo é a árvore da vida e a igreja é a árvore da vida no meio da história. Que ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja.
Aí todas as nações que se aproximam da igreja na fé verdadeira, não na fé mutilada, né? Daquilo que é verdadeiramente o ensino de Cristo, elas florescem. Elas se afastam, se arrebentam. Vocês estão vendo a França, né? O que está acontecendo? Então, a árvore da gnose, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem que é Deus, o mal que é o pecado. Então era uma obediência à lei de Deus, fazer o bem e evitar o mal. Só que aí aconteceu uma coisa, né? Vamos ler lá. Gênesis 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Parou aí. Primeiro erro que aconteceu. A Eva conversou com o demônio. O primeiro erro. Ela conversou com o demônio. O demônio é puro espírito, tem uma inteligência absurda, uma vontade ferrenha. Conversar com ele na tentação você vai perder. Por isso que lá no livro de Provérbios fala que foge do pecado como foge de uma cobra venenosa. Então, a primeira coisa, a Eva conversou com o demônio. E aí, como ele é o pai da mentira, lá João 8,44, ele já chegou mentindo. Ele falou, por que Deus proibiu de comer de todos os frutos do paraíso? Ele sabia que Deus tinha proibido todos, era só um. Ele jogou um verde e ela caiu, né? E ela falou, não proibiu todos, só aquele que se comermos morreremos. E a serpente falou que não é verdade. O demônio falou o quê? Deus mente. Não é verdade. Porque se comerdes, sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês lembram a queda dos anjos, né? Por que aconteceu? Desobediência e orgulho, né? A soberba. Querer ser Deus sem Deus. Conhecedores do bem e do mal, acima do bem e do mal, da verdade e da mentira. Eu sou o ponto, o centro da verdade, eu ligo o céu e a terra. Então o que aconteceu? Eva acreditou no demônio. O ser mente. O bem mente, a verdade mente, a razão mente. Porque Deus é o ser, né? A gente viu os atributos nas aulas passadas. Então, o ato, Deus é ato puro. O demônio falou, o ato não é bom. Nada é bom. Não existe verdade. Deus é mentiroso. Faz o que você quiser, você é Deus. Ela falou, é verdade. Ela aceitou. Ela caiu, né? Então, se você pega o pecado de toda a humanidade, junta aí todas as guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda, todos os fratricídio, homicídio, doença, tudo de um lado, e o pecado de Adão do outro, o pecado de Adão é mais pesado que o de toda a humanidade junto. Vamos ver agora. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Porque o povo geralmente fica naquela catequese de criança de 4 anos, 5 anos. Só comeu uma frutinha. Um café. Só comeu uma frutinha, tudo isso, pra que isso? Primeiro pecado que aconteceu. Desobediência. Desobediência. Foi o primeiro.
Deus tinha tirado eles do nada. Tudo é bom, toda a criação é boa. Deus só pediu uma coisa e aí eles desobedeceram por causa do quê? Do segundo, né? Qual que foi o segundo pecado? Orgulho. Por que que ela desobedeceu? Por que que eles desobedeceram? Porque por soberba eles queriam ser iguais a Deus. Então é querer ser igual a Deus. Tanto que, lá no 6 fala o quê? A mulher vendo que o fruto da árvore era bom para comer e de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido que comeu igualmente. Então, por orgulho, porque queria ser igual a Deus, desobedeceu e comeu. Eclesiástico 10:14, 10:15 fala o quê? A raiz de todo pecado é a soberba. A raiz de todo pecado é a soberba. No 10:14 fala o quê? A raiz da soberba é a negação de Deus. Então, o pecado é sempre uma negação de Deus. Santo Tomás fala o quê? Pecar é voltar as costas para Deus e se voltar para as criaturas. Ou outra criatura vai virar Deus ou eu vou ser Deus. E eu vou desvirtuar o fim último dela. Pro meu bel prazer, né? Então, desobedeceram por orgulho, porque queria ser igual a Deus. Aí o terceiro pecado. Gula. Porque falta de comida não era. Podia comer de todos. Sobrava. Não precisava, não passava fome. Mas ela viu que era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado. Então, por gula também, acabou comendo. Quarto pecado. Blasfêmia. O demônio falou para Eva: Deus mente. Ela falou: é verdade, ele mente. Ele mente. Isso é uma blasfêmia. Blasfêmia é algo grave contra Deus ou as coisas santas, né? Então o demônio foi lá e falou: o ser mente, o ato mente, a verdade mente. Nada tem, você faz o que você quiser. Ela falou: é verdade, Deus mente. Blasfêmia. O quinto pecado, que desdobra: magia. Já tinham parado para pensar nisso? Porque de uma coisa menor ela queria produzir um efeito maior. Como que de uma maçã eu vou ser Deus? Então isso é magia, geralmente igual o voodoo. Pega um bonequinho aqui, eu espeto o boneco aqui pro outro morrer lá. O que que tem a ver? O boneco aqui com o outro lá não faz nada. Então alguém faz isso. Alguém vai fazer isso acontecer. Então eu espero com esse ato menor que algo maior aconteça lá, que alguém vai fazer para mim. Voodoo, feitiçaria, alquimia. O que era alquimia? Vou misturar um monte de porcaria esperando que saia ouro. Então do menor não tem como sair o maior. Como que de comer uma maçã eu vou virar Deus? Então é por magia que isso aí vai acontecer. Então é para... O próprio catecismo fala, né? Magia pelo poder para dominar tempo, modificar as coisas e tudo mais, pro bel prazer. Então, magia. Que já liga no sexto, né? Satanismo. Porque quem que ia dar a divindade para ela? Era o demônio. Ela estava conversando com o demônio, ele falou para ela fazer, ela ia fazer uma coisa menor que ia dar algo maior, então alguém ia dar isso para ela. Então, Deus mente, é verdade. Então, demônio, você é meu amigo. Eles praticamente fizeram um pacto com o demônio. Só de uma maçã. Aí você lê e passa batida. Você passa batida ali. E o último pecado. Esse pecado aqui ele se chama de antimetafísico. Antimetafísico
ele é contra a inteligência. O bem mente, o ser mente, a razão é irracional, nada existe, ele é contraditório. Na verdade, ele é quase um pecado de niquilismo, ou niilismo, né? Então, que é até um desespero, né? Então você vê, olha isso aqui que desdobrou. Tanto que a própria palavra em inglês, freedom, free é livre, dom vem de dominus, de Deus, né? É livre de domínio. Freedom, ser livre de domínio. Então queria ser Deus. Então eu não aceito ter domínio nenhum, eu quero ser Deus. Até aquela cruz hippie, geralmente a gente vê aquele símbolo hippie, todo mundo já viu, né? Parece um Volkswagen quase. É a paz sem Cristo. É a cruz de cabeça para baixo com os braços quebrados. O símbolo hippie é o quê? A paz sem Deus. Sexo, drogas e rock and roll. Freedom, livre de domínio. Livre de domínio. Então, o homem querendo ser livre se tornou escravo. João 8,34, que Jesus fala, né? Todo aquele que se deixa dominar pelo pecado se torna seu escravo. Então, querendo ser livre, ser Deus, se tornou escravo. Tanto que Santo Agostinho fala que o pecador, ainda que seja rei, é escravo. Não de um senhor mundano, mas de quantos vícios, quantos ele tenha. Então, a escravidão que é gerada a partir disso. Então, o homem não se domina mais, ele não se rege mais. Ele não tem mais a realeza de si mesmo. O que está mandando já é aquilo que é mais baixo, aquilo que é inferior. Então, nesse momento, ele deixa de ser sacerdote, profeta e rei. Certo? Eu trabalho na segurança pública, né? Eu já vi tudo um pouco das coisas mais loucas possíveis, né? E uma vez eu vi um rapaz lá no Cachoeirinho que estava farejando na terra, caçando uma pedra de crack lá. Ele estava farejando na terra. Ei, som. O que acontece? Você pega Aristóteles falava que a felicidade é viver nas virtudes. E aí, tentando ter uma alegria, uma sede de felicidade, de alegria, de vida, disso, daquilo outro, ele tenta buscar de um modo químico, né? Aí começa uma dependência química, só que o corpo se adapta. Você tem que ir aumentando dose. Essa dependência química vai aumentando. Chega uma hora que ela se torna dependência psicológica. A pessoa acha que não tem mais felicidade se ela não tiver aquilo. E ela abre uma brecha espiritual. Aí vira uma obsessão diabólica também, pode se tornar, né? Ou seja, naquela área da vida da pessoa, ela não tem domínio mais. Ela não quer mais, ela não tem nem prazer, ela quer sair, mas ela não consegue. Ela é oprimida, né? O tempo todo. Aí eu lembro que tinha um rapaz que ele trabalhava pensando em comprar pedra. Ele não comia pensando em comprar pedra. Ele não dormia pensando em comprar pedra. Você vê, ele trabalhava, a pedra era Deus dele. Ele trabalhava por ela, ele fazia jejum por ela, fazia vigília por ela. Só que São João da Cruz fala que as coisas que amamos nos dizem o que somos, né? E o amante se transforma no amado. Se você ama as coisas corruptíveis, você se desfigura.
as coisas eternas você se transfigura. A gente falou até da figura do demônio lá nas aulas passadas, né? Porque que ele vai perdendo a beleza, a imagem e semelhança de Deus, né? Vai se desfigurando, vai sendo até tomado nas próprias pinturas e outras coisas. Então, você pega as criaturas que antes ajudavam o homem a se direcionar para Deus, agora elas afastam o homem de Deus. Lembra da figurinha do Padre Angel lá? Então tudo ajudava o homem a se orientar para Deus. Agora, por causa do pecado, as criaturas começam a se tornar um empecilho para o amor de Deus. Começa a ter, às vezes, apegos desordenados a coisas. A criação se revolta. Lá em Romanos 8, São Paulo fala também, em várias outras passagens, né? E aí, Sabedoria 2 fala o quê? Que a morte entra no mundo por inveja do demônio. Vou pegar aqui, rapidinho só. Sabedoria 1. Sabedoria 1, 13. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. É isso aqui que Deus tinha feito. Sabedoria 2, 23. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo e os que pertencem ao demônio aprovarão. Por inveja do demônio, a morte entra no mundo. 1 João 3,8, né? Fala o quê? Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio, porque todo aquele que peca é do demônio. Pecado mortal, né? Então ele se torna inimigo de Deus, ou seja, ele se torna... Vocês viram o que Adão e Eva fez ali, né? O Catecismo 396. Quem trouxe aí? Número 396. Do 396 ao 400 aí, é muito interessante. Fala o quê? Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver essa amizade com livre submissão a Deus. É isso que expressa a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. A gente viu a aula passada, né? Só existe liberdade para fazer aquilo que é bom. Não tem liberdade para fazer aquilo que é mal. Fazer aquilo que é mal é defeito, é fraqueza, né? Falha. 398. Neste pecado o homem preferiu a si mesmo e não a Deus. Com isso menosprezou a Deus, optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e consequentemente seu próprio bem. Constituído em estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo Deus. Certo? Catecismo de São Pio X também, da página 34 ali, questão 62, 63, fala bastante isso daí. Então, depois que o homem cai, o jardim de encontro com Deus agora é a nossa alma. Não é mais um local, né? Então agora é a nossa alma. Tanto que Santa Teresa d'Ávila fala disso. O jardim de encontro com Deus, né? Porque Deus falava com Adão na brisa da tarde, né? Então, o homem entendia as coisas, ele estava em comunhão com Deus. Só que ele perdeu essa comunhão, mas agora o jardim é a nossa alma, né? Só que o jardim, o que acontece se você não cuida? Enche de bicho, de coró, de mato, de espinho. Você expulsa Deus do jardim. Aí que entra o cultivar. Cultivar a alma, cultivar as virtudes, cultivar a fé, cultivar o amor, né? A ordem e tudo mais. Então, agora, aquela Prelium Magnum, a batalha angélica, agora é no coração de cada homem que ela vai acontecendo. Quem, ou ele é incitado pelo demônio, ou ele é, conforme a liberdade e a vontade dele, ele aceita a inspiração da graça, dos anjos também, por amor a Deus. Então o coração agora se torna
jardim e esse campo de batalha, né? E aí, vou pegar esse aqui. Por que que Deus permitiu o demônio estar lá no jardim? Já pensaram nisso? Página 67. Por que Deus permite que sejamos tentados? Página 67, Catecismo de São Pio X. Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fidelidade, para fortalecer as nossas virtudes e para aumentar os nossos merecimentos. 1 Coríntios 1,10. Deus não é injusto e não permitiria que fossem tentados além das vossas forças. Então, se Ele permite, Ele dá a graça também, né? A não ser que a pessoa não queira. Então, na verdade, só com a liberdade que podia crescer na graça, nas virtudes, nos méritos, no amor. E é por isso que o demônio, até pelo mal que ele tinha feito, Deus ia tirar um bem maior. Porque pela incitação dele, o homem podia amar mais a Deus, crescer no amor, e ele ia ser usado ainda como coisa, né? Então o homem se aproximaria de Deus por causa ainda da... Era igual o Padre Pio, né? Você pega o Padre Pio. Por que Deus permitiu o demônio bater nele, né? Porque ele já tinha entendido, ele já tinha o grau de amor de Deus, que ele já entendia que se Deus permitiu, é porque Ele me ama. Então é para eu crescer no amor a Ele, entregar esse sacrifício unido à cruz dele pelo bem dos outros. Então até quando o demônio estava batendo nele, o demônio estava se lascando, porque eram as almas que estavam se salvando. Só que ele já tinha entendido isso, o mistério do amor, o mistério do sacrifício, né? Tudo aquilo que Deus permite é para o nosso bem espiritual. Então graça é aquilo que Deus permite para você se aproximar dele. Então muitas vezes uma doença vai ser uma graça, e muitas vezes um dinheiro que a pessoa vai ganhar vai ser uma desgraça, que vai afastar de Deus. Tinha um ceguinho que andava com o Padre Pio, o povo ressuscitava, e cego via e não sei o quê, e o ceguinho que era amigo do Padre Pio não curava. Aí um dia ele perguntou: Padre Pio, poxa, todo mundo está enxergando e eu não. O Padre Pio falou: se Deus não concedeu essa graça é porque possivelmente se você tivesse os olhos bons, você poderia se desviar dele. Então é quando ele quer. Se ele não deu, é para você santificar e para você perseverar. Então você está sendo forjado, né? Aí, deixa eu continuar aqui. Gênesis 3. Volta lá. No 7. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. O que aconteceu? Eles ficaram com vergonha diante de Deus. Quando você peca, você tem vergonha diante de Deus. A sua consciência te acusa. Então eles viram que estavam nus. Eles não tinham como esconder nada dele. E aí eles foram se esconder. Você vê coisa interessante. Vou pegar aqui. No Gênesis 3:1 aqui. Olha o que Santo Agostinho e Santo Ambrósio fala, né? O motivo da inveja foi a felicidade do homem colocado no paraíso, porque o diabo não podia tolerar as benesses que ele recebia. Despertou-lhe a inveja ver o homem, apesar de formado do barro, ser escolhido como habitante do paraíso. O demônio passou a ruminar sobre o fato de que uma criatura inferior como o homem podia ter esperança da vida eterna, enquanto ele, criatura de natureza superior, sofrer a queda e se tornara parte dessa existência mundana. Então, o pecado aconteceu por quê? Por causa da inveja. O demônio tentou pela inveja. Caim matou Abel pela inveja. Os irmãos de José venderam ele por inveja. Jesus, inveja. Então, o que Santo Ambrósio está falando? O demônio ficou com inveja porque o homem podia ser capaz da vida eterna que ele não podia mais. Então, como ele não pode atingir a Deus, ele tinha que atingir o homem, né? Então, ele tinha que separar isso daí. Diabolos vem de símbolos, né? A simbiose de duas partes. Diabolos é aquele que divide as partes. Então, ele divide o homem de Deus. Ele é o diabolos. O que Santo Agostinho fala? Diz com muita razão que o princípio do pecado é a soberba, pois foi este pecado que derrubou o diabo, em quem se origina o pecado. E quem, pela inveja que se seguiu, derrubou o homem, então ainda firme na retidão de que o demônio havia caído.
A serpente, procurando uma forma de entrar claramente, penetrou pela soleira do orgulho quando disse: sereis como deuses. Até o fim do mundo, a tentação vai ser a mesma. Sereis como deuses, ter poder e ser. Você basta a si mesmo, você fala o que você quiser. Tá certo? Aí, continua lá, no 3:8. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus. Olha isso aqui. Primeiro efeito. O que acontece com o pecado? O homem começa a ver Deus como inimigo. Deus é inimigo. Ele se esconde de Deus. Ele se esconde com a mulher, né? Então ele começa a ver Deus como um carrasco, como um juiz. Olha o que Santo Agostinho fala. Ao entardecer passeava Deus no paraíso. Ou seja, vinha julgá-los. O entardecer é o fim do dia. Então Deus vinha julgá-los, né? Ele já caminhava pelo paraíso antes da punição de ambos, ou seja, a presença de Deus ainda se movia entre eles quando já não estavam mais firmes sob o seu comando. Convém que ele caminhasse ao entardecer, isso é, quando o sol já se declinava para eles. Cristo é o sol da justiça. O entardecer é porque o sol está apagando. Então, o sol de Deus, o sol da verdade, já estava se apagando para eles. Eles já não estavam mais unidos com Deus. Deus estava lá, mas eles estavam se afastando dele. Olha que coisa, só do entardecer. O que também quer dizer que a luz interior da verdade já lhes estava sendo perdida. Adão e Eva ouviram a voz de Deus e se esconderam de sua vista. Quem se esconde de Deus, senão aquele que já o abandonou e agora ama apenas a si próprio? Porque agora Adão e Eva estavam vestidos em mentira, e aquele que mente fala a partir do que lhe é próprio. É por isso que eles se esconderam próximos das árvores que estavam no centro do paraíso, isso é, próximos deles mesmos, que estavam no centro da hierarquia das coisas, abaixo de Deus e acima dos corpos. Fala que eles foram se esconder nas árvores que estavam no centro, porque eles estavam no centro da criação, né? Abaixo de Deus, acima das outras coisas. E eles foram se esconder em si mesmo, se afastando de Deus. Só do no entardecer. Só do no entardecer. Deus procura eles e eles vão e se escondem nas árvores do centro. Então, portanto, ficaram escondidos de si mesmo, a fim de que pudessem ser perturbados por seus erros perversos após terem abandonado a luz da verdade, a qual eles mesmos não eram, e que a alma humana pode partilhar da verdade, mas a verdade é o Deus imutável acima dela. Eles não partilhavam mais de Deus, não partilhavam mais da verdade, eles se esconderam. Se esconderam em si mesmos, não queriam mais vê-lo, começaram a ver Deus como inimigo. No entardecer, porque o sol já estava se apagando, o sol da verdade que era Deus, que estava acima deles. Estão vendo? Então, olha que coisa interessante. Continua lá. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O que é o outro fruto do pecado original? O primeiro é o quê? Deus é inimigo. Deus é um juiz, é carrasco. Eu me escondo dele. O segundo é o quê? A culpa é dos outros. Adão terceiriza o pecado. Ele está falando que o pecado é de Deus. A mulher que você me deu para comer isso aqui, a culpa é sua. E a culpa é dela. A culpa não é minha. Então, ele terceiriza. A culpa é de Deus, a culpa é do outro, a culpa é da mulher, nunca é minha. Aí olha que coisa interessante. O que Santo Agostinho fala, né? Como é comum em caso de orgulho,
Adão não se acusa de ter consentido à mulher, antes joga a culpa nela, assim como por fruto de um ato de esperteza do pobre infeliz, ele traiçoeiramente tenta atribuir seu pecado ao próprio Deus. Então, o outro, a culpa é do outro, a culpa é sua, Deus, a culpa é de todo mundo, não é minha. O orgulho. Não reconhece, é por isso que a confissão, o demônio odeia a confissão. Porque na confissão você reconhece, você acusa. Que nem na missa, o que você fala? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Então eu respondo por mim. Então, tanto que a libertação, né, do sacramento da confissão é muito maior do que o próprio exorcismo. Porque o exorcismo tira do corpo, a confissão tira da alma, né? A alma que está nua, se escondendo, longe de Deus, está sem a luz da verdade, está no entardecer. Estão vendo? Certo? Então, continua lá. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu, e eu comi. A culpa é do demônio também, não é minha. A culpa é dele também, mas ela consentiu. E consentiu naquilo ali que a gente viu ali atrás, ó. Desobedeceu, orgulho, gula, magia, satanismo, sacrilégio, tudo mais. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Será maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo, e andarás de rasto sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. O que isso aí quer dizer? Para Adão, Deus perguntou. Para a mulher, Deus perguntou. A serpente, Deus condena. Já condena o demônio, né? E ele fala o que ali? Rastejará. Quer dizer o que? A sua vida vai ser muito difícil. Você vai rastejar. Você vai atravessar sorrateiro, sofrido, vai ficar aí através dos homens, vai rastejar pelo seu ventre ou pelo seu peito, que é o que? O peito é o que? O orgulho. Ou o ventre, a sensualidade. São as duas tentações que o demônio causa no homem, né? Orgulho e sensualidade. É onde ele ia rastejar, a serpente. Rastejará sobre o teu ventre. Em algumas outras traduções está sobre o seu peito. Continua. O demônio, ele achou que ele tinha vencido Deus. Ele achou que ele tinha acabado com o plano de Deus. Porque a gente viu lá na aula passada da batalha angélica, né? Então, se ele destruísse a humanidade, separasse a humanidade dele, como é que Deus ia se encarnar num negócio corrompido? Acabou. Estraguei o plano de Deus. Ele achou que ele tinha vencido, né? Só que aí no Gênesis 3,15, o que acontece? Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse aqui é o proto-evangelho. Esse aqui é o proto-evangelho, né? É a prefiguração daquilo que ia acontecer. Tanto que ele fala, a única inimizade que Deus coloca na Escritura, né? Entre ti e a mulher. Nossa Senhora, no Novo Testamento inteirinho, é chamada de mulher. E a descendência da mulher vai esmagar a cabeça do demônio. Ele vai ferir o calcanhar. A gente está fazendo consagração de São Luís Maria de Montfort, do tratado. Então tem a ver com o proto-evangelho, né? E eu vou aqui pegar Santo Irineu. O que ele fala? O inimigo não teria sido conquistado se não fosse por um homem nascido de mulher, porque fora por uma mulher que ele dominara o homem, opondo-se a ele desde o princípio. É por isso que o Senhor se declara também como filho do homem. Por um homem entrou o pecado, por outro homem entra a graça, né? Então, homem a gente já viu que é Adam. Quando Jesus aparece lá, todo chagado, Pilatos apresenta ele para o povo, ele fala o quê? Ecce homo, eis o homem, eis o Adão, eis aquele que vai reparar a culpa de um homem nascido de mulher. Por isso que Cristo fala que ele é o filho do homem. Ele é o filho do homem, assim como por um homem tinha, através da mulher, tinha chegado a perdição, agora por um homem, filho da mulher, vai chegar a salvação. Certo? Então, aqui
Então, uma coisa muito interessante, que no final, ele começa, aí Deus dá os castigos, né? Que a gente falou lá no começo, que é onde Adão perde os dons préternaturais. Aí começa, entre os sofrimentos da mulher, entre o trabalho. Ele fala uma coisa interessante, que fala que a, que a mulher, os teus desejos te impelirão para o teu marido, tu estarás sob o seu domínio. No próprio catecismo fala que, nesse momento, as relações do homem com a criação, com a mulher, com o mundo, com Deus, elas se atrapalham todas, né? Tanto que fala o quê? Que a mulher vai tentar seduzir o homem e o homem vai tentar subjugar a mulher. O que você vê nas relações até hoje em dia? Está no catecismo aqui, se não me engano é o número 400, fala sobre isso. Por causa disso daqui, aquela união aconteceu nesse rompimento aqui. E aí fala sobre o trabalho, né? E porque és pó e ao pó has de tornar, que até é o pedaço da quaresma. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher vestes de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse, pula lá para o 23, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde o havia tirado. E expulsou e colocou ao oriente do jardim querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Isso aqui é bem interessante, que São Beda fala o quê? Segundo Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, afirma que a chama incandescente com a qual o querubim selou a entrada do paraíso, do primeiro Adão, pode ser extinta pela água do batismo. De onde o primeiro Adão foi expulso com a sua esposa, agora o novo Adão retorna com a sua esposa, que é a igreja. Nesse momento aqui, o céu foi fechado, né? E a culpa... Que hora que é aí? O céu foi fechado e a gente viu aqui que tinha uma culpa infinita, né? Porque a ofensa à dignidade de Deus é infinita, a honra dele é infinita. Então o homem não pode pagar nada de infinito, só quem é infinito é Deus. Deus não pode morrer. Então Deus tem que assumir um corpo humano para pagar pelos homens. Então para ser infinito tinha que ser Deus, para pagar pelos homens tinha que ser homem. Então Deus faz homens para ligar os homens a Deus. Então ele religa, só Cristo faz religião, né? Então a culpa infinita lá de Adão, quem ia reparar é o Cristo. Tanto que é interessante que lá no, se vê no Evangelho, quando Jesus aparece, que os demônios falam, né? Sabemos quem tu és o Santo de Deus. Por quê? Lá na batalha angélica Deus tinha revelado que se encarnaria como homem, e aqui no proto-evangelho ia ter uma descendência que ia esmagar a serpente. Então o demônio sabia que ele era o Santo de Deus. Viestes perder-nos, Jesus de Nazaré. Sabemos quem tu és o Santo de Deus. Então quando acontece a cruz, né? Colossenses 2,14 lá, que fala que Cristo cancelou o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente o encravá-lo aos pés da cruz, expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Então, o domínio que o demônio tinha do pecado, da morte, Cristo cancela com o sacrifício infinito da cruz. Por isso que esse documento é cancelado e ele expolia ao ridículo, né, aos principados e potestades. Lá Colossenses 2,14. Então Cristo religa, né? Por isso que quando são ideias que o demônio não pode suportar. Por isso que quando fala no próprio exorcismo, né, vai se prostrar aos pés da cruz de Cristo. Ele sofre na ideia, porque ele lembra o sacrifício da cruz, cancelou a morte, o inferno, o demônio. Agora a salvação foi aberta porque ele pagou um preço infinito. Ele lembra lá da queda de Adão, ele lembra da Prélium Magnum, da batalha angélica. A inteligência dele é diferente. Quando ele vê a cruz, quando ele vê os sacramentais, quando ele vê as coisas sagradas. Por isso que incomoda. A ideia dele não suporta, porque ele é orgulhoso e soberbo, ele não vai se prostrar aos pés da cruz, né? Nossa Senhora, ele odeia. Por quê? Porque ele é uma criatura humana e está superior a todos os anjos, todos os santos, pela graça que Deus deu para ela. Então, eu comentei que
O próprio Pai Nosso é uma reparação dessa queda de Adão. E aí a gente já finaliza. Pai Nosso, a gente reza todo dia, várias vezes no dia, a vida toda, e fica automático, né? O que acontece? A primeira coisa, quando os apóstolos pedem lá, Senhor, ensina-nos a rezar, né? O que ele começa? Pai Nosso. Para Adão, Deus tinha virado um juiz e carrasco. Ele era inimigo de Deus. Deus era um tirano, né? Deus fala, não, Deus é nosso pai. Você tem vários pais aí ao longo da vida, né? A paternidade, não estou falando de pai biológico, estou falando de paternidade, né? Pai biológico, um chefe no serviço, um professor, alguém que está te ensinando, está exercendo uma paternidade, né? Está tentando te orientar. E as mulheres também, está exercendo uma maternidade. Então, Pai Nosso, Cristo já está o quê? Deus não é carrasco, já começa a reparar Adão, Deus é pai. E é um pai de amor, né? Que te busca até o fim. Que estais nos céus. A gente viu na aula passada, né? Os 3 céus. Céu aéreo, que é o que a gente está vendo. Você olha para a nuvem aí, você está vendo um passarinho voando, é o céu aéreo. São João Damasceno, né? Depois você tem o céu sidéreo, que é o céu espacial. E você tem o céu empíreo, que é o céu onde Deus está na glória com os anjos, os santos bem-aventurados, onde ele se manifesta, né? Então Cristo está falando que Deus está nos céus. Ele está tanto no aéreo, quanto no sidéreo, quanto no empíreo, só que ele se manifesta na glória lá no empíreo, né? E mais uma coisa, quando você comunga Jesus, ele está na sua língua, ele está na onde? Entre o céu da boca também. Ele está nos céus, até no céu da boca. Santificado seja o teu nome, né? Santificado. Ou seja, o nome é a essência de Deus, a substância de Deus. Deus tem que ser reconhecido, amado, louvado, adorado. Então, Deus tem que ser honrado, né? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Porque Adão quis reinar sem Deus. O que aconteceu? Se lascou. Então está falando o quê? Senhor, reine sobre mim, que assim eu vou conseguir reinar e fazer as outras coisas. Então, o Catecismo de São Pio X até fala que é o tríplice reinado, né? Reina na minha alma pela graça, reina no mundo pela igreja e reina na glória com os bem-aventurados. Então Deus reina em mim, no mundo, na glória. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Terra e céu. A gente viu na aula passada lá, né? Terra, as coisas visíveis, céu, as coisas invisíveis. Então reina tanto na matéria quanto na glória, nos anjos, nos santos, tudo mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uma das penas de Adão foi o quê? Você vai ter que trabalhar agora com o suor do teu rosto, e vai ter abrolho, vai ter espinho e tudo mais. Ou seja, às vezes até trabalhando não vai ter. Então tem que pedir a graça até para isso. Isso aqui entra o quê? 3 tipos de pão, né? Pão material, para você comer, para o seu corpo. O pão espiritual. E o pão eucarístico. Santo Agostinho fala que Deus separou uma hóstia para cada um em cada dia da sua vida. Para cada dia tem uma hóstia te esperando para você poder comungar. Então, o pão nosso
era o quê? Tanto o material por causa da pena da culpa, né, do trabalho, para se manter, o pão espiritual, que é o quê? A verdade, a vontade de Deus, a Sagrada Escritura, a ordem, e o pão eucarístico, que é a própria Santa Missa, né? Perdoai. A gente viu perdonare, né? É um dom perfeito. Então Deus, pela sua misericórdia, sem eu merecer, me dá a graça. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Então, as ofensas e os outros. Porque depois da queda, o que Adão falou? Foi a mulher que você me deu, fez eu pecar. Então, os outros, o mundo, se torna motivo de tentação agora. Porque tanto eu posso ser para os outros quanto os outros para mim. Então, a queda, então aqui, as ofensas, as minhas e as dos outros, é o mundo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Tentação é o quê? A minha própria carne, a malícia, a concupiscência. Agora, eu sei que eu não devia fazer tal coisa, mas eu sou puxado para fazer uma coisa a mais, igual São Paulo fala, né? Que é uma lei que combate, que é o pecado original, né? A concupiscência. Então, o mundo se torna motivo de queda para mim, a carne se torna motivo de queda para mim, e a última palavra, mas livrai-nos do mal, do maligno. Libera-nos a malo, né? Então, o demônio. Você está vendo? Deus é Pai, não é um castigador, um juiz. Ele está nos céus, ou seja, ele está além da matéria, ele não é natureza e criação, ele está em todos esses graus aí. A honra que se deve a Deus, que ele reine sobre mim, porque quando o homem tentou se reinar a si mesmo, se lascou e caiu. As coisas visíveis e invisíveis seja feita a vontade dele, porque a nossa leva para a queda. O pão nosso, material, espiritual da Eucaristia, perdoai as nossas ofensas e as dos outros também, porque o mundo se torna motivo de queda. A tentação, não nos deixeis cair em tentação, que é a minha carne, a minha malícia, mas livrai-nos do mal, o demônio. O mundo, a carne e o demônio. Aconteceu ali, são os três inimigos da alma, né? O mundo, a carne e o demônio. Então, tem uma coisa muito interessante, porque quando Adão cai, ele deixa de ser sacerdote, profeta e rei. Quem é sacerdote, profeta e rei? Cristo. O sumo sacerdote, o rei dos reis, o sumo profeta, né? Porque é a sabedoria encarnada. Ele repara Adão. Para você voltar à comunhão com Deus, ao estado de amizade com Deus e de graça, o que você tem que receber? O batismo. Pelo batismo você se torna sacerdote, profeta e rei. A vida divina que Adão perdeu lá na queda, só Cristo tem. Pelo batismo você se torna membro dele. Você se torna, como diz São Pedro lá na carta, participante da natureza divina. Você se torna sacerdote, profeta e rei de novo. Pelo batismo, participando na vida de Cristo, né? Então, Cristo, ele é o novo Adão. E Nossa Senhora é a nova Eva. Tá certo? Então até Santo Irineu de Leão falava que o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Enquanto uma virgem levou o primeiro Adão a desobedecer no madeiro, agora a nova virgem leva o novo Adão a obedecer no madeiro. Por uma veio a morte, por outra veio a vida. Santo Irineu de Leão, né? Nossa Senhora também, igual Eva, ela é virgem, imaculada e foi visitada por um anjo, né? Eva foi visitada pelo demônio, Nossa Senhora pelo arcanjo Gabriel. As duas foram visitadas pelos anjos. Então, pessoal, tem outra coisa muito interessante. Daí a gente fecha. Lá no Gênesis 2:7, fala que Deus se misturou à terra virgem para formar Adão. Lá em 2:7.
Agora, com Nossa Senhora, o Espírito Santo se mistura com a terra 3 vezes virgens para formar o novo Adão. Por isso que Nossa Senhora ela é virgem pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Virgem antes, durante e depois. Fala que a terra não tinha sido cultivada por homem nenhum, ali no Gênesis 2. E ela só tinha o orvalho, né? Que era o Espírito Santo. E aí foi modelado Adão a partir dela. Por isso que Santo Agostinho fala que Nossa Senhora é a forma Dei. Ela é a forma de Deus. Então, ela é o paraíso terrestre do novo Adão. Ela é o paraíso terrestre da Santíssima Trindade. Ela veste ele de carne e ele reveste ela de glória. Por isso que Nossa Senhora fala que a fé de Nossa Senhora é maior que a fé de Abraão, né? Porque enquanto Abraão levou o filho com o leão nas costas do madeiro em cima do monte e não sacrificou, Nossa Senhora levou o filho com o leão nas costas em cima do monte e sacrificou. Então, as prefigurações, tá certo? Então a gente vai fechando por aí. Eu fui pausando bastante para a gente poder ver bastantes detalhes na própria Sagrada Escritura, de palavras, de detalhes, de passagens. Mas a gente viu o quê? Que Adão era tetraédrico. Ele tinha os dons préternaturais, ele estava em estado de prova. Deus tinha dado 2 missões para o homem que continua até hoje, que é cultivar e guardar. Só que ele tinha 3 coisas, né? 3 ordens de Deus, que ele tinha que ser rei por participação, estando submisso a Deus de todas as coisas. Ele tinha que ser profeta e ele tinha que sacrificar, reconhecer a Deus, né? Como sacerdote. Ele quis ser Deus. Fez um trato com o capeta. Estamos aqui hoje. Só que, se não me engano, é Santo Tomás e Santo Agostinho fala que a obra da redenção é maior do que a obra da criação. Então a obra da redenção de Cristo é muito maior do que a criação de Deus. Para Santa Catarina de Sena, no diálogo, Deus Pai fala para ela: minha filha, para mim, criar uma formiga e o universo é a mesma coisa. Então cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. O diálogo, Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Tá lá. Então, a redenção foi muito maior. Por isso que Santo Agostinho fala que Deus nos ama como se nós fôssemos o Deus dele. E já tinha tirado do nada, já tinha feito, já tinha dado dons e coisas. Aí o homem nega, se rebenta, ele manda profeta, vem ele mesmo, morre. Na cruz ele só tinha mais 2 coisas, ele já tinha dado tudo. Ele ainda tinha 2 coisas, era a vida e a mãe. Ele dá a mãe e a vida ainda. Não tinha mais nada para dar. Então, por que foi necessário ele se sacrificar tanto, né? Porque o menor ato já valia, né? Que era infinito. Mas ele quis sacrificar ao máximo para demonstrar o tamanho do amor, para reparar superabundantemente a justiça e para nos inspirar maior horror ao pecado. Porque o que destrói tudo é o pecado. Todos os problemas vêm de onde? Do pecado. Se todo mundo obedecesse os 10 mandamentos, não precisava nem de lei civil. Porque o resto tudo desdobra delas também, né? Então, pessoal, daí a gente viu a questão depois da queda, né? Daquilo que aconteceu com a criação, nas relações com as coisas, com as pessoas, o que Cristo repara no Pai Nosso e a prefiguração de Adão, que é o próprio Cristo, e de Eva, que é a prefiguração de Nossa Senhora. Tá certo? Então, que Nossa Senhora possa passar à frente, guardar no seu imaculado coração tudo aquilo que foi ensinado conforme a vontade de Deus, para a glória dele, pela salvação das almas, pela exaltação da Santa Igreja, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, no amor de Nosso Senhor e levar os outros a amá-lo também. E assim nos salvarmos e ajudarmos a salvar os outros. Que São José nos proteja, conduza e guarde e interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Viva Cristo Rei!